Então, gente, novamente, boa noite a todos. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, 20 horas e 15 minutos, nós vamos iniciar aí mais uma aula de matemática, né? Para o terceiro ano EJA, modalidades especiais, e aí a gente vai dar continuidade na correção do nosso PET complementar. Então, lembrando que a nossa escola não aderiu aí ao PET do Estado nessa reta final. Nós estamos usando o PET complementar, que é aquele que nós, professores mesmos, elaboramos e enviamos para vocês. Então, não é aquele oficial. Tá? Nesse PET, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados nos PETs anteriores. Acho que na aula passada eles não estavam, então vou apresentar para vocês. Hoje nós temos aí dois estagiários que estão acompanhando as minhas aulas, o Jefferson e o Luiz. Aí eles já me acompanharam no ano passado, quando nós tivemos algumas turmas. Eu não lembro, você chegou a assistir a aula do terceiro eixo? Acho que assistiu, né? Você lembra deles, Silvana, dos dois estagiários? Lembro dos estagiários. É, É que os eles mesmos? são os mesmos. Eles assistiram às aulas, aí eles estão voltando e tentando terminar essa faculdade. Tá? Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para assistir às nossas aulas. Também estão sofrendo com essas aulas remotas, tá? No mesmo jeito que a gente, né? Então, vamos lá. Nesse PET complementar, que nós estamos estudando na semana 2, nós vamos trabalhar com uma revisão aí de estatística, né? Então, é uma revisão bem simples mesmo, de alguns tópicos que a gente trabalhou, e também vamos falar aí sobre a organização de dados em tabelas, principalmente, né, a tabela de distribuição de frequência, tá? É um exercício simples. Então, eu tinha pedido para vocês fazerem uma revisão aí sobre as medidas de tendência central, né, que é a média, a moda e a mediana. Então, lembrando que para calcular a média, basta você somar os elementos, somar os termos, e depois dividir pela quantidade de termos que a gente tem, tá? Então, se eu estiver, por exemplo, medindo, se eu quiser calcular, ó, se eu quiser calcular a média da idade das pessoas de uma sala, então eu pego a idade de cada um, somo e depois divido pelo número de pessoas. Então, isso é fazer a média. A moda, né, ela é o valor que apresenta com mais frequência, né, o valor mais frequente. Então, quando a gente está em aula, a gente diz, determinada coisa está na moda. O que significa? Que aquilo que as pessoas estão dizendo que está na moda está sendo mais utilizado do que outras coisas. Exemplo, o preto está na moda, né, a camisa de cor preta está na moda. Isso significa que tem mais camisas pretas do que verdes, vermelhas e de outras cores. Então, ele é o valor que aparece a maior quantidade de vezes. A mediana é o valor central no conjunto de dados. Então, ela divide a minha sequência, né, em valores maiores do que ela e menores do que ela. Então, ela divide ali ao meio. Mediana tem a ver com meio da minha distribuição. Então, aí eu te deixado alguns exercícios simplesinhos aí. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 27, 20, 23 e 21. Qual é a média, a moda e a mediana dessa distribuição? Então, basta que a gente faça aqui, vou passar para esse arquivinho do Word. Para calcular a média, eu vou somar todas essas idades, né? Então, o ideal para fazer esses exercícios aí de estatística é que você tivesse a folha com as perguntas, né, separada e uma calculadora, né? Se você for olhar a pergunta no celular e fazer a conta lá, fica muito complicado. Então, o ideal é ter a folha, o exercício, ou o celular, mesmo que você visualize o exercício, e uma calculadora para você ir fazendo as continhas, tá? Porque ninguém faz isso à mão, tá, gente? Na prática, a gente vai fazer isso pela calculadora. Então, soma todas as idades, 28 mais 27 mais 19 mais 27 mais 20 mais 23 mais 21, e depois divide pela quantidade de vezes que ela aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, 7 jogadores. Isso vai dar
165 dividido por 7, nós vamos ter aproximadamente 23,57. Então, a idade média desses jogadores está em torno de 23, tá? 23,5. Tem um jogador novinho aqui, né, 19, que fez baixar a média de 19 e de 21. Tá? Então, é uma ideia geral dessa idade. A moda. A moda é o valor que aparece com mais frequência, tá? Algum desses valores aqui, ó, vou deixar eles aqui, os de cima, ele aparece mais de uma vez? O 27, né? Observe que o 27 ele aparece duas vezes. Então, só ele que aparece com repetição, os outros não se repetem. Então, o valor modal, né? A moda dessa distribuição é o 27, porque ele apareceu duas vezes. Para achar a mediana, que é o valor que vai distribuir a minha sequência ao meio, eu tenho que fazer um negócio chamado Hall. Lembra? Que é colocar esses valores em uma ordem. Pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Tanto faz, tá? Seja em ordem crescente ou decrescente. Mas eles têm que estar organizados. Eles não podem estar aleatórios como estão aqui, não. Então, eu escolhi colocá-los do menor para o maior. Então, aqui é o valor em rol. 19, 20, 21, 23, 27, 27, 28. O valor que divide ao meio, né? Se eu eliminar o maior e o menor. O maior não, na verdade o mais velho, né? O mais velho com o mais novo. O segundo mais novo com o segundo mais velho. O terceiro mais velho com o terceiro mais novo. O valor que está no meio, dividindo a minha sequência em duas partes iguais, é o 23. Logo, a mediana vale 23. Ele está no meio porque tem números ímpares, né? Eu tenho sete jogadores. Então, eu tenho 3 mais novos e 3 mais velhos de um valor central. Se fosse par, aí era outro jeito de calcular, mas aí depois, quando chegar, a gente vê aí quando for par. Fácil, né, gente? Isso aqui a gente fez demais, até quando a gente ainda estava dentro da sala ainda, lá naquela época do presencial. É mais uma revisão. Nesses aqui, ó, uma sapataria durante um dia, em uma sapataria durante um dia, foram vendidos os seguintes números: 34, 39, Paraná, Paraná. Qual é a média, a moda e a mediana dessa distribuição de dados? Então, para calcular a média, é só somar tudo. 34 mais 39 mais 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38, 41. Soma isso tudo e divide por 11, tá? Então, a somatória vai dar 410, dividido por 11, 37,27. Seria bom que vocês não só olhassem eu fazendo, não. Quando vocês forem fazer, confiram. Eu fiz esse trem correndo aqui hoje, então confere lá se eu somei realmente isso daqui direitinho. Se tiver dado algum probleminha, vocês me avisam, por favor. Ninguém pediu para entrar, nem no chat. Então, ó. A moda. A moda é o valor que aparece com mais frequência. Então, no caso, é o 36, porque ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Ele é o valor mais recorrente aí, o que apareceu maior quantidade de vezes. Então, ele é o valor modal. Coloque isso aqui tudo em ordem, tá? Do menor para o maior. O menor valor aqui é o de número 34, né? Então, coloca aí o 34, depois o 35, 36, vai colocando em ordem crescente. Também já coloquei aqui. E esse é o rol. A mediana é o valor que divide ao meio. Como eu tenho 11 medições, né, 11 valores aqui, ó, o sexto valor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto valor é o que vai ser a mediana, que vai dividir ao meio. Então, significa que o 37 tem uma mesma quantidade de pessoas que calçam um número maior que 37, é a mesma quantidade que calçam menor que 37, o valor mediano. E divide ao meio. Exercício de número 4. Também, mesma coisa. O professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78,
qual a média, moda e mediana. Então, média, soma tudo, divide por 9. Aí, tanto que eu estou bonzinho, deixei tudo com valor ímpar, para poder ficar mais simples a mediana. Somou tudo, 14,73. Dividiu pela quantidade de alunos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividiu por 9, a altura média desses alunos é 1,64. A moda, não tem moda, né? Porque nenhum valor se repetiu. Todos os valores se diferem aí. Então, essa é a moda, ó, ela é inexistente, tá? Coloquei um ezinho virado para trás aí. Significa que é uma distribuição amodal, ou seja, não tem moda nenhuma. Cada idade é diferente. Colocando o rol do menor para o maior, vemos que o valor central, que divide ao meio, é a altura de 1,65. Então, se nós fôssemos colocar esses alunos aí em fila, do menor para o maior, a pessoa que tivesse 1,65 m representaria a mediana, né? Atrás dela, todo mundo seria maior e na frente dela, todo mundo seria menor. E teria a mesma quantidade de pessoas maiores e menores do que ela. Isso é o conceito de mediana. Mas isso daqui era revisão, por isso que eu estou passando isso até mais rapidamente. O meu foco, o meu maior objetivo, são as tabelas de frequência, que eu até comentei na aula passada com vocês rapidamente, tá? O que são essas tabelas de frequência? Eu vou agrupar os meus dados, né? E eu vou tentar fazer uma análise sobre o conjunto dessas informações. Então, a gente tem aí 4 tipos de frequência, né? Aqui ele trouxe a frequência total, mas isso não é um tipo. Eu tenho a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, tá? O que significam esses valores? A frequência absoluta é o número de vezes que determinado valor é observado na minha amostra. É o absoluto. Eu vou lá e conto a quantidade de vezes que ele aparece. A frequência relativa, eu vou associar esse valor que apareceu com o total. Então, eu vou usar uma razão, né? Ela é o quociente. Eu vou pegar o valor da frequência absoluta e dividir pelo somatório de valores, para eu entender o correspondente percentual. Aí eu vou saber se isso é muito ou pouco. E Andriele. Boa noite, Andriele. Tudo bem? Então tá, então não fala. Vou continuar aqui. A frequência acumulada, né, seja ela a absoluta ou a relativa, nada mais é do que o somatório dos valores anteriores. Então, a absoluta acumulada é o somatório da frequência absoluta. A relativa acumulada é o somatório da frequência relativa. Na hora de montar as tabelas, vocês vão ver que é mais simples do que parece. Então, ó, numa turma, foram registrada a idade de todos os 25 alunos. Qual é a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada? Vocês tiram essas tremas aí que eu coloquei, que não tem trema mais não, gente. Isso não existe há muitos anos. Eu acho que o meu computador pôs automático. Pronto, corrigi. Então, eu tenho aqui um quadro bruto, né? O quadro com a idade desses alunos, ó. 15, 14, 16, está aí a idade desses alunos. A primeira coisa a fazer é contar a quantidade que cada idade aparece. Então, contei o 14, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Conta a quantidade. Essa quantidade é a frequência absoluta. É quantas vezes o valor apareceu. Aí você preenche aqui, ó. A idade de 14 anos apareceu 5 vezes. Vamos lá contar os 15 anos. Onde tiver 15 anos, eu vou colorir de vermelho. 1. Gente, cadê o pincel? 2, 3, 4, eita, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, contei aí todos os 15 anos. Anota lá, 10, 15 anos. Vou contar os 16 agora.
Vou pôr na cor verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 16. 7, ficou faltando um aqui. 7, 16. Tá? E sobrou 3, 17, né? 1, 2, 3, 17. Então já preenchemos a frequência absoluta, tá? Que é só contar a quantidade de vezes que cada valor aparece. Veja, que lição. Tranquilo? O que é a frequência absoluta acumulada? Eu vou somar os valores anteriores dessa coluna aqui, ó. Então, 5. 5 é 5, vai manter igual. Esse daqui, eu somo quem mede menos que 15 anos. Mede menos que 15. Estou doidinho já. Quem tem menos que 15, né? Quem tem menos que 15? É os que têm 15, os que têm 14. Então, eu somo 10, 5 com 10, 15. Aqui, quem tem menos de 16 anos? 5 mais 10, 15. 15 mais 7, 22. Aqui eu somo tudo, ó. 5 mais 10, 15, mais 7, 22, mais 3, 25. Tá? Então, na frequência acumulada, eu pego essa coluna anterior e vou somando os anteriores. Tranquilo? Eu somo esses dois para obter isso. A frequência relativa é a ideia de porcentagem, tá? Eu quero saber, 14 anos, tem muito menino que tem 14 anos ou tem pouco menino? Que tanto essa idade representa no conjunto da minha sala? Ora, 20%. 20% desses alunos têm 14 anos. Ah, pouco, né? 20% nem é tanto aluno assim. 15 anos. Ah, 40% desses alunos têm 15 anos. Então já é um valor mais expressivo. Quase metade da sala tem 15 anos. 16 anos, 28%. Professor, mas como você achou esse valor? 20, 40, 28 e 12. Você pega esse valor correspondente, ó, a frequência acumulada, que é 5, e divide pelo total de alunos. Depois, multiplica por 100. Então, faz assim, ó. 5 dividido por 25, 0,2 vezes 100, 20%. Achei isso daqui. Agora eu vou fazer com 10. Pega a calculadora de novo. 10 dividido por 25, 0,4 vezes 100, 40. Tá? Vai fazendo isso termo a termo. Na frequência relativa acumulada, como ela é acumulada, o próprio nome já diz, somos anteriores. Então, o primeiro é 20, o segundo aqui vai ser 20 mais 40, que dá 60, o terceiro, 20 mais 40 mais 28, 88, e por fim, somando isso tudo, chegar em 100%. Vamos para o exercício, falei demais já. Eu já tinha falado isso na aula passada, a gente sabe eu ter repetido, mas... Bom, aqui, isso vai ficar pequeno. Mas vou mostrar o quadro todo para vocês verem. Eu até já tinha trago, né, a frequência absoluta, com as idades. Então, em determinada escola, 2 alunos têm 20 anos, 8 alunos têm 23, 12 têm 25, conforme está escrito aqui. Vou calcular a frequência absoluta acumulada. Então, basta eu somar os valores anteriores. Ó. A ideia desse dado é eu pensar quantos alunos têm menos que 23, né? Tem 23 ou menos. Então, são os alunos que têm 20 e os alunos que têm 23. 2 com 8, 10. Aqui, quantos alunos têm menos de 25? Ora, é o 2 mais o 8 mais o 12. 10 com 12, 22. E por aí vai, tá? Somando tudo aqui, 37. Um jeito prático para resolver, não sei se vocês conseguem olhar, ó, aqui eu fiz 2 mais 8, deu 10. Eu pego esse 10 e somo com 12. Então, esse valor eu somo com o daqui. 10 com 12, 22. 22 com 15, 37. 37 com 25, 62. Lembrando que não precisa colocar essa continha não, tá? Eu coloquei só para mostrar para vocês de onde que vem. O ideal é colocar só a resposta. A frequência relativa. Eu pego esse valor, ó, da frequência absoluta, porque não tem acumulado, então eu pego esse valor, divide pelo total, que dá 95.
2 dividido por 95, multiplica por 100. 2 dividido por 95 vezes 100 é igual a 2,1. Tá? Pode arredondar aí. 2,1%. 8 por 95. Só fazer conta. Por isso que eu falei, o legal disso, gente, quando eu trabalhava isso lá no presencial, no ano passado eu trabalhei, eu levava até, eu tenho uma caixa de calculadora aqui. Então, eu levava as calculadoras para a sala, quem não tinha, né, eu emprestava, e aí o pessoal ficava o tempo todo calculando. Né? Eu lembro que os meninos até faziam umas competições, assim, para ver quem calculava mais rápido. Porque não tem muito que você entendeu. A ideia é fazer continha, é brincar de fazer essas continhas aqui. E depois, montada a tabela, aí você começa a analisar ela, né? Eu vou terminar de falar o exercício, depois eu falo a diferença, né? Quando que a gente usa uma frequência e quando que a gente vai usar outra. Dúvidas, meu povo? Hoje eu estou apressado, na outra aula também estava. Andriele, Oi, entendeu agora? Deu certo os exercícios? entendi. Mais ou Mas você menos, já tinha, entendi. mas você já tinha feito, não tinha? Já? E deu certo? Deu. Tá corrigindo aí ou não? Tô corrigindo. Tá certo. Então, ó, esse exercício aí, próximo, eu passei essa tabela e vocês vão usar essa tabela para fazer os exercícios seguintes. Então, foi feita uma pesquisa numa academia, né? E nessa academia perguntou-se a idade da pessoa, o estado civil, o período de treino, se ela treina de manhã, à tarde ou à noite, e quantas vezes por semana ela vai. Então, aqui vai 4 vezes, aqui 2, aqui 3. Eu não usei todos os dados nos exercícios, não. A gente só usou o estado civil e o período, né, que eu pedi para vocês fazerem a tabela de frequência. Então, ó, depois vocês corrijam no PET de vocês, o exercício 7, ao invés de estado civil, está escrito idade. Não é idade, não, gente. Olha, idade. Idade solteiro, não existe isso. Eu copiei a tabela e ficou errado. Ó, idade, vocês corrijam, tá? É estado civil. Tanto bichinho aqui nessa hoje. Aí, para preencher essa tabela do estado civil, você tem que vir e contar quantas pessoas são solteiras. Aí você vem aqui e conta, ó. 1, 2, 3. Ixi, agora eu perdi. 4, 5, 6, 7. Não, é 6 mesmo. É porque na hora que eu balancei, mexi com a folha, eu perdi onde que eu estava contando, contei 2 vezes. Mas eu joguei isso aqui numa planilha e são 6, tá? 6 pessoas solteiras. Depois você vem e conta os casados. Não vou mexer, não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas casadas. E aí você vai preenchendo a quantidade de vezes que cada valor apareceu aí no estado civil. Totalizando 15 pessoas. A frequência acumulada é só você somar os termos anteriores. Então, o primeiro vai ser sempre igual, o segundo, 6 mais 6, 12. O terceiro, 6 mais 6, 12, mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Então, é só somar o que vem antes. A frequência relativa, você pega esse valor e divide pelo total. Então, significa, ó, que desse conjunto aí da academia, 40% das pessoas são casadas, 40% solteira, 13% é divorciado e 6% é viúvo. Então, tem poucas pessoas viúvas lá nessa academia. A frequência relativa acumulada, você soma os anteriores, tá? Então, o raciocínio já é o mesmo. Próximo, o turno, né? Conta aí quantas pessoas treinam de manhã, quantas à tarde, quantas à noite. Você só tem que vir e contar quantas vezes aparece a palavra manhã aí nessa tabela. E aí você vai ter a frequência, 6, 3 e 6, e depois o percentual. Professor, mas na prática, a gente usa esses 4 tipos de frequência se eu for fazer uma análise estatística, né, num trabalho, seja lá num hospital coletando dados, e eu vou apresentar esses dados. Eu tenho que colocar as 4 tipos de frequência? Não, você não usa os 4 tipos. Você escolhe um
tipo para representar o seu trabalho. Ou você usa essa, ou uma dessas 4. Você não usa as 4 simultaneamente. Eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês. Mas quando a pessoa vai divulgar essa informação num jornal ou num relatório, ela usa apenas uma dessas aqui. Observa, pensem comigo. Qual é o sentido eu pensar numa frequência acumulada? É até bobo esse exercício que eu pus, mas é só para vocês verem a diferença. Na frequência acumulada com relação a períodos do dia. O que tem a ver o manhã com tarde? Eu vou juntar quem trabalha à luz do sol, quem faz academia com a luz do sol, 9 pessoas, é manhã e tarde. Não faz sentido. Quando eu estou trabalhando com uma questão qualitativa, né, manhã, tarde, noite, eu não uso frequência acumulada. Eu uso só a frequência normal, tá? Agora, quando eu estou trabalhando com valores numéricos, como é o caso, por exemplo, de uma idade, vou voltar nesses aqui, ó. Aí é interessante eu usar a frequência acumulada. Porque quando eu pergunto quantos alunos têm até 15 anos? 15 alunos têm até 15 anos. Quantos alunos têm até 16? 22, né? Tem até ou 16, né? Quantos alunos têm menos que 16? 22. Porque um dado está junto com o outro, né? Eu tenho como relacionar essa questão até tanto, né? Agora, quando eu falo em turnos, né, ou estado civil, não tem como eu pensar aqui, ó, na frequência acumulada, ok? E o mais interessante, né, o dado mais comum é a gente falar sempre a frequência relativa. Por quê? A porcentagem, ela te dá uma visão do todo. 99%. Ó, 99% é muita coisa. 0,5%. É bem pouco. 50, não precisa a gente ficar pensando, eu tenho um conjunto de 72 pessoas. 28 em 72, é muito? É pouco? É mais demorado, então a porcentagem ela é mais rápida, o resultado dela. Tá? Então essa é a ideia, para vocês terem uma noção dessa tabela de frequência. Volto a dizer, se nós estivéssemos em sala, nós iríamos explorar isso daqui de forma diferente. Tá? Nesse momento, é bem grosseiro mesmo esses conceitos. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não? Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Tem alguém aí me ouvindo? Eu estou aqui, professor. Muito bem, Maria Helena. A Silvânia saiu. Quem que tá falando? Eu, o professor da Adriele. Quem tá, hein, Adriele? Minha sobrinha. As aulas remotas, é o professor de matemática da Andriele que está falando. Vamos aí para. Eu quero passar para vocês já a semana 3. Por que eu quero adiantar? Porque eu quero explorar mais a semana 4. Então, vamos até na semana 3 hoje. Cadê? A semana 3, ela vai fazer uma revisãozinha aí sobre a parte de geometria analítica. Nós já estávamos vendo esse conteúdo no PET anterior, né? Ficamos 4 semanas falando sobre isso daqui. Só que eu trouxe uma revisão apenas para o tópico distância entre 2 pontos. É o mais simples, mas eu acho que é o mais interessante, o mais aplicável, essa distância entre 2 pontos, tá? Então, para calcular, dado um plano cartesiano, vou até abrir meu GeoGebra aqui, para mostrar para vocês alguns exercícios. Então, ó, a distância entre 2 pontos é o primeiro conceito que a gente vai aprender dentro da geometria analítica. Eu tenho um ponto qualquer no plano, o ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. Eu vou calcular a distância entre eles. Observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Então, essa distância ela é obtida pelo teorema de Pitágoras, que ele diz o seguinte: a distância de A até B é a raiz quadrada, né? O quadrado dessa distância é igual à soma do quadrado dessa distância mais o quadrado dessa distância aqui. O famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso? Então vamos lá.
para a nossa... Antes até de entrar nessa forma da distância, eu deixei uma revisãozinha sobre os pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano cartesiano aqui, eu vou marcar os pontos, ó, ponto A, ponto B, o C e o D. Observem que o endereço, né, se eu vou marcar esse ponto A, o padrão, a regra me diz que eu informo a coordenada X e depois o Y. Igual aquele jogo da batalha naval, né? A gente forma um dado, depois vem e encontra com o outro aqui. Então, primeiro, o valor que vai vir sempre primeiro é do X, do eixo das abscissas, né? Esse valor que está aqui na horizontal. Então, eu marco 2 e vou subindo até encontrar com 3, tá? Então, esse ponto é o ponto 2, 3. Ó o B. O primeiro valor é o do X. Então, o X é o que está deitado, que está na horizontal. Vem até o menos 2. Depois sobe e encontra com 1 no Y. E a mesma coisa com os outros, né? Então, o C, ó, está no menos 5, menos 4. Eu posso subir para encontrar com Y ou descer, se for negativo. Tá? E aí eu deixei esses exercícios aí para vocês, ó. Vocês tinham que olhar o ponto e inserir as coordenadas, tá? Então, o A, você tem que vir e olhar o X dele aqui. Ele está no menos 2 com 5. Então, essa é a coordenada dele. Vocês tinham que resolver isso daqui. Pode colocar na frente, tá? O meu eu coloquei do lado, porque eu não queria digitar os pontos de novo. Vou mostrar para vocês aí a minha resolução. Ninguém falou nada aqui, não? Cadê minha resolução? Ah, tá aqui. Eu já marquei os pontos aí para a gente ir vendo. Eu não queria mostrar todos. Já foi. Nada. Eu fiz ao lado, mas se você quiser, você pode colocar na frente, não tem problema não. O ponto B, qual que é a coordenada dele? Ó? Primeiro, o do X. Então, a coordenada dele é o menos 3 com 2. Está aqui. Menos 3 com 2. O C, ele está aqui. Então, primeiro do X, 5 com 4. Ok? O D, ele está no menos 4 com o menos 2. Primeiro valor do eixo que está na horizontal. O E, já passei, né? Estava empolgado aqui, ó. 5 com menos 3. O F, esse F ele costuma ser mais chatinho. Vou até deixar ele marcado para vocês aí. Porque ele é a origem, né? A origem do plano cartesiano, é o ponto 0, 0. Então não dá para a gente ver o outro zero, mas esse zero aqui, ó, ele serve tanto para o X como para o Y, tá? Então ele está exatamente no meio aqui, no encontro das duas retas. É o ponto F. Sempre que eu tenho zero, tá? O zero aqui no valor de X, primeiro, significa que ele está sobre o eixo, né? Então, é o ponto G. Quando o primeiro é zero, significa que ele está sobre o Y, tá? Então, o X dele vale zero e o Y vale 2. O ponto H, o X vale 6, mas o Y vale 0, então ele está em cima desse eixo aqui. Tranquilo? Então, o I está no 1 com menos 2, o J no menos 4 com 0, e o K é o 0 menos 4. Tá? Então, depois vocês confiram aí essas atividades. Ela é bem facinha, bem gostosinha. Esse daqui eu não vou passar, eu vou fazer no GeoGebra com vocês. Se o meu GeoGebra abrir, porque ele não quis abrir. Só um minutinho, gente. O programa vai dar certo. Computador. Não deixa na mão, não, computador, não é possível. Gente, mas eu tenho um programa instalado, sabe que ele não quer abrir? Ah, se não der certo. Não, a gente vai fazer normal aqui, não vai dar certo. Não. Eu queria fazer pelo programinha, mas porcaria não quer abrir. Ó, aqui
eu dei os pontos, né, e pedi o contrário, para você, aqui os pontos estavam no plano cartesiano, você indicar as coordenadas. Agora eu passei as coordenadas para você marcar no plano, tá? Eu já deixei tudo marcado, aí não tem graça, não dá para a gente ir olhando. O ponto A é o 2 com 3, então você procura aqui no X o valor de 2 e encontra com 3. O B, 1 e o 0. Não vou fazer não. Depois vocês confiram, eu vou fazer as da distância, que eu acho mais interessante. Tem dúvida alguém aí para marcar esses pontos? Não? Então vamos embora. A distância, eu acho ela mais interessante da gente trabalhar. Agora você abre, né, programa? Ó, calculando aí a distância de 2 pontos. Não sai da minha frente. Oh, é hoje. Peraí, gente, o computador deu pau aqui, mas eu tô aqui ainda. Ó, calculando a distância entre 2 pontos no plano cartesiano. Então, dada a coordenada do ponto A, 1, 2, e a coordenada do ponto B, 3, 4. A fórmula da distância me diz o seguinte: eu tenho que tirar a raiz quadrada do x de B menos o x de A, mais o y de B menos o y de A. O que são esses valores, né? Então, ó, olhando para o ponto B tem as coordenadas 3 e 4. O x é o que vem primeiro, tá? Então, também já fizemos isso em outros momentos. O x é esse daqui, ó. O x é o que vem primeiro, ok? No caso, o x de B é o 3. O segundo é o y. E o mesmo vale para os de A. Ó, o x de A é 1, o y de A é 2. O x de B é o 3 e o y de B é 4. Então, sempre tem que ficar atento aí para esse x, y. Sempre o x primeiro e depois o y. Ok? Então, substituindo na fórmula, quem que é o x de B? É o 4, não é isso? Então, eu vou substituindo aqui na fórmula, ó. E é o 4, é o y. O x de B é o 3. Estou vendo se você está alguém atento aí. O x de B é o 3. O x de A é o 1. Tá? Então eu faço 3 menos 1. O y de B é o 4 menos o y de A, que é o 2. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Eleva ao quadrado, né, da fórmula, que a fórmula me diz que é o resultado dessa diferença ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 não tem raiz exata, mas a gente sabe que ela é aproximadamente 2,82. Você pode fazer aí na calculadora. Então, ó, 2,82, aproximadamente. O que isso significa? Coloquei até um desenho aí para vocês verem. Se eu marcar lá no meu plano cartesiano, diminuiu muito, o ponto A, né, cujas coordenadas, ó, é 1, 2, eu vim aqui e marquei. E marcar o ponto B, que é o 3 com 4, a distância entre eles vai dar 2,83. Lá no presencial, se nós estivéssemos lá, eu ia levar os meus papeizinhos quadriculados, que eu já levei para vocês em outros momentos, vocês iam marcar os pontos, iam fazer a continha, depois ia vir com a régua e ia medir a distância com eles. E ia ver que vai dar certinho, né? O valor que calcula aqui, na régua tem um errinho, né? Da medição, mas vai chegar bem próximo disso. Eu acho isso lindo, sabe? Hoje eu fazendo a correção, eu olhava e falava, nossa, que negócio perfeito, né? Tanto a forma algébrica bater com a forma geométrica. Você ter uma expressão que condiz tão bem com a realidade. Eu acho isso bonito. Mas
é a vida. Letra B. De novo aí, ó, dados 2 pontos. O 3 com 1 e o 3 com 5. O que já é legal nessa letra B? Porque os pontos eles estão na mesma linha, né? Então ele está no 3, 1 e o outro no 3, 5. Então eles estão alinhados, né? Na verdade, está um em cima do outro. A distância entre eles vai ser 4, tá? Pode fazer pela fórmula, ó, substituindo, pá. Lembrando que esse é o x de A, y de A, x de B, y de B, tá? Olhem aqui como é que está o exercício, ó. Tanto o ponto A como o ponto B, eles estão no mesmo rumo, estão em 3. Então, aqui 3 com 1 e aqui o 3 com 5. Óbvio que a distância vai dar 4, né? Ó, 1 centímetro, 2, 3 e 4. Tá? Então, dá, como eu disse, casa a representação geométrica com a representação algébrica. Letra C. A distância aí do ponto 1, 2 com o ponto menos 1, 6. Primeiro é o X, depois o Y, depois o X e depois o Y. Nunca se esqueçam aí dessa ordem. Para vocês não se esquecerem. Aí é só ir substituindo aqui na fórmula. Né? Ó, quanto vale o X de B? Menos 1. Então, vem aqui e pega ele. O X de A, 1. Então, é menos 1, menos 1. Mais o Y de B, 6, menos o Y de A, que é 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16, 20. 20 não tem raiz exata, mas é aproximadamente 4,47. Marcando esses pontos no plano, eu tenho aí o ponto B e o ponto A. E a distância entre eles é 4,47. Isso vai dar tempo de fazer todos aqui. Esse aqui também é legal, ó, porque eles estão todos na mesma altura, né? Um está no 0,6 e o outro no menos 2,6. Então, olhando para o desenho, ó, dá para vocês verem pelo gráfico. Não é desenho, não, é um gráfico. O ponto A está no 0,6, então aqui o x vale A e o y vale 6. O ponto B, o x vale menos 2 e o y vale A. A distância entre eles, né, é de exatamente 2 centímetros, tá? 2 centímetros, que a gente aplica pela fórmula. Por fim, 1 e o 7, 5 com 10. Também substituindo, jogando na fórmula, nós vamos ver essa representação. Vai medir exatamente 5 centímetros. Acabar, meu povo, tá acabando. Falta só mais um. A letra F. Aqui. Perto do desenho. A letra F, eu tenho o ponto 0 e 1 e o 0 e 4. Olha que beleza, só tem 0, vai ficar fácil de fazer. Substituindo x de B, 0, menos x de A, 0. 0 menos 0 é 0, 0 ao quadrado é 0. Não vai usar. O 4. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eles estão exatamente sobre o eixo, né? Nossa. Eles estão sobre o eixo aqui, ó. No eixo Y. E a distância entre eles também é 3. Lembrando que na hora que for fazer os exercícios, não precisa copiar os desenhos, né? Apenas a resolução algébrica. O desenho é só para ilustrar para vocês que tá certo, né? Que tá... O que eu fiz aqui, gente? Esse negócio lá. Que tá certo a continha. Para ilustrar mesmo, para ficar mais evidenciado. Bom, fiz o que eu queria, que era corrigir 2 semanas em uma, por isso que eu corri um pouco mais. Nós já finalizamos a correção da semana 2 e da semana 3. Por que que eu corri? Porque eu quero me dedicar nas próximas semanas para a gente explorar mais esse conteúdo aqui, ó, que é o conteúdo de geometria espacial. Porque isso é matéria nova, isso a gente não viu, né? Esses 3 conteúdos de
Matemática financeira, estatística e geometria analítica, vocês já tinham visto. Então, é só uma revisão, por isso que eu corri. Agora, a geometria espacial, né, que é essa parte nova que a gente vai ver, eu quero explorar ela mais, porque vocês ainda não tiveram contato com esse conteúdo. Tá? Então, a gente inicia ele a partir da semana que vem. Eu acho ele até um pouco mais legal. Ok? Dúvidas, comentários, sugestões, reclamações? Não? Então tá bom. Então deu 9 horas. Nós vamos encerrar a nossa aula. Bom descanso para vocês, bom final de semana. Vou enviar a correção lá no grupo da sala e aí vocês coloquem isso em dia aí e me mandem o quanto antes. Tá ok? Aproveitem aí a semana. Até. Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Você também. Pronto. Fechei aí as 2 aulas da noite. Foi como eu estava dizendo para vocês. Eu não gosto do modelo de aula, né? Acho ele só cumprindo um protocolo aí. E essa obrigatoriedade de cumprir os PETs, né? Então, a gente fica muito limitado. E ver os alunos. Então, não sei se vocês reparou também, né? A Andriele, que estava assistindo a aula, está lá com a sobrinha. Então, não é um ambiente propício. Tá chamando. Então, é o normal da gente estar trabalhando em casa, é isso daí. Vamos falar esses pets são de domínio público, né? Sim, são domínio público. O governo do Você estado pode estar enviando para a gente estar fazendo, colocando os tópicos, sei lá, introduzindo eles no nosso trabalho? tem como. Eu posso mandar para vocês, mas ele está nesse site aqui, ó. Estou projetando. Né? Não, tranquilo. Aí a gente olha lá. O link, o Luiz, chama Estude em Casa, tá? Esse site ele entrou desde o começo, assim que o governo começou, ele tá no ar. Aí tá dividido os PETs por nível, né? Então, educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e ensino médio. Aí você clica aqui, ó, você vai ver todos eles. E aí eles são divididos por volume. Tá? Então, iniciou. Cadê, gente? Aqui, ó. Volume 3. Só você baixando, você vai ver todos lá. Iniciou com o volume 1 lá em maio. E eles, além de ser dividido por volume, né? Cada volume corresponde a 4 semanas. Eles também têm que ficar atento, porque ele divide, ó. Ensino médio, não sei se dá para você ver a tela aí, o tamanho. Ó, ensino médio profissional é um PET. Ensino médio integral é outra coisa. O nosso é ensino médio regular, né? E se for noturno, também é diferente. O noturno é diferente do diurno. Só o nome, que a matéria é igualzinha. Mas é porque a carga horária é diferente, aí eles falam que tem diferença. Tá? E o do EJA é o modalidades especiais, que é esse aqui, ó. Modalidades especiais é quando é EJA. Tá? É o termo que o Estado utiliza. Tá ok. Vocês conseguem baixar todos lá. Tem um aplicativo também, que é legal vocês colocarem no relatório, ó, que chama Conexão Escola. Esse aplicativo, ele não consome a internet dos meninos. Então, ele pode usar pelo celular. Aí, aqui é a senha de um aluno. Ele entra, eu peguei o usuário e a senha dos meninos para poder mexer, porque eles não entravam. Eu falei, vocês me passam a senha de vocês para vocês conversar comigo. Aí, aqui tem os vídeos, né, todos os vídeos, divididos por matéria. Tem as apostilas para eles também, além de estar no site, está aqui nesse aplicativo. E o chat, né, que é o mais interessante, que está tudo fechado. Aí ele tem uma tela nesse aplicativo, mas eu não consegui justamente por isso. Tem uma senha, né, individual para cada aluno. Tem uma senha. Só entra quem tiver o usuário e a senha. Aí eu pedi para os meninos me passarem, porque o Estado está monitorando a gente. Então, eu vou lá e mando a pergunta, alguma coisa, e eu entro lá e eu mesmo respondo. Porque eles respondem. Tá certo.
o Estado obrigou, aí eles entram, é por matéria, ó. Aí pode entrar aqui, e aí vai vendo, eles falam comigo, ó, que sou eu que estou perguntando, uns marcam presença, né, eles vão participando por aqui. É isso, Ok, obrigado. tá? Tchau, gente, bom descanso. Amanhã, Beleza. se vocês quiserem acompanhar, eu dou aula às 8. Se não, semana que vem eu retomo, na quarta-feira, Amanhã às Tranquilo. 8 da manhã, amanhã só de manhã, Ah, tá, 8 da manhã. Tá ok. 8 da manhã, tá certo? Tchau, gente, descanso. Até amanhã, bom descanso. Boa noite, bom descanso. Não, porque você é só uma pessoa.